Agora sim. Então, como eu ia dizendo, a gente vai terminar o capítulo sobre imagem só mostrando algumas imagens para concluir a nossa discussão relativa a dithering. Então, lembro a vocês que o objetivo de dithering é lidar com situações em que a gente tem uma redução tão radical no número de cores disponíveis, por exemplo, de uma escala que tem 256 tons de cinza para uma escala que só tem 2 tons, quer dizer, preto e branco. Como é que a gente faz para lidar com essa circunstância sem perder as características de uma imagem em que você tem gradações de tons de cinza, em que essas gradações são inclusive importantes para você perceber informações de profundidade. Às vezes as pessoas têm uma noção equivocada que a gente só consegue perceber coisas em 3 dimensões, com sentido de profundidade, porque tem a visão binocular. Mas se eu tampo um olho, eu continuo sendo capaz de distinguir uma noção de profundidade. Eu sei quem está atrás, quem está na frente, e isso vem de uma série de informações visuais. Certamente, a visão binocular ela é importante, ela dá mais precisão ao processo, ela permite, de uma certa maneira, que o olho seja capaz de fazer estimativas mais precisas, mas não é a única coisa. Então, coisas como o sombreamento, que aparecem numa imagem, mesmo em tons de cinza, mesmo sem cor, são importantes para a gente poder ter essa percepção tridimensional. E isso se perde muito, né, quando a gente quantiza de maneira muito radical uma imagem. Então, os exemplos aí que vão ser empregados que são empregados aí no livro, para comparar esses métodos de dithering, ou diterização, são esses dois. Então, uma imagem aqui é uma imagem artificial. Então, o que é essa imagem? Aqui é um círculo, né, em que cada raio tem uma intensidade de cinza variando de 0 até 255. Tá? E faixas de largura variável, tá? Cada uma delas num tom de cinza intermediário. Então, essa imagem de teste é uma imagem sintética. Essa aqui é uma imagem natural, quer dizer, uma imagem feita a carvão, né? Que, se não me engano, é de autoria de Portinari. Tá? Um trecho aqui, um pedaço de uma tela. E, então, o que a gente gostaria de fazer nos métodos é evitar que acontecesse isso aqui. Isso aqui é o que acontece se você tira uma xerox, tá, dessa página do livro. Então, se você tira uma xerox desse livro sem fazer um tratamento prévio, tá, o que você obtém é exatamente isso aqui. Tá? Ou seja, todos os tons que estão abaixo de um certo valor são levados para preto, todos os que estão acima de um certo valor são levados para branco. Tá? Então, toda essa rampa aqui de cores, de tonalidades de cinza que havia, se perdeu. Tá? E as características aqui do quadro ficaram também completamente perdidas. Você consegue ainda identificar de que se trata, mas perde um bocado da expressividade artística nessa reprodução. Então, mas se você tem que reproduzir isso aqui numa situação que só tem branco e preto, não tem jeito, tá? Você vai ter que fazer vai ter que lidar com essa circunstância de só ter 2 tons. Então, dithering
faz isso e, de uma certa maneira, faz uma troca. Quando você faz digiterização, você perde resolução espacial, porque os tons de cinza vão estar codificados não num pixel, mas num agrupamento de pixels. Então, informação espacial é, de certa maneira, perdida. Tá? Por isso que as imagens aparecem mais borradas. Tá? Mas você mantém a expressividade, as variações de tonalidade. Então, esse resultado que está aqui é obtido usando aquele método de limiar aleatório. Tá? Então, qual é a diferença entre a imagem anterior, tá, e essa? Deixa eu fazer aqui para... Então, se você compara, tá, essa imagem com essa que está aqui, você substitui, tá, regiões que antes têm que ser representadas como coisas completamente brancas ou completamente pretas por uma imagem que é suja, né, que você percebe como ruidosa, tá, mas que transmite mais informação do que a anterior. Então, por exemplo, aqui você vê, através da maior densidade de pontinhos pretos aqui do que aqui, tá, você percebe que essa densidade de pontinhos pretos diminui, tá, à medida que você avança ao longo do círculo. Por outro lado, a informação espacial das faixas horizontais, tá, essa, especialmente à medida que você se aproxima aqui para as faixas mais finas, ela fica bastante prejudicada. Você está abrindo mão dessa precisão espacial para ter uma representação, uma reprodução de tons mais precisa. Então, por outro lado, aqui na imagem do índio, né, a gente consegue perceber muito mais aqui das expressões da imagem do que antes. Então, repito, como é que isso aqui é feito? Simplesmente você perturba esse limiar igual a meio, acima do qual você leva para branco, abaixo do qual você leva para preto. Em vez de ser meio, é meio mais um número aleatório, tá? Que é um número, que é uma constante, vezes o número aleatório entre -1 e 1. Então, através dessa constante, você controla esse grau de perturbação da imagem. Quanto maior for esse grau, mais suja a imagem vai ficar. Tá? Em compensação, melhor você vai perceber essas feições. Tá? Esse não é um método realmente muito utilizado na prática, porque é perturbador essa sensação de sujeira da imagem. Tá? Os métodos que normalmente são utilizados tomam como ponto de partida, pelo menos, tá, um método de diterização periódico. Tá? Depois a gente até procura se livrar, tá, do aspecto periódico, mas pelo menos esse é o ponto de partida. Então, a ideia, tá, é criar, tá, uma função de limiar. Então, como é que é essa função de limiar? Você escolhe uma célula que você vai repetir ao longo da imagem, tá, e escolher para cada uma dos pixels dessa célula, tá, qual é o limiar acima do qual você vai considerar que a imagem, um pixel vai ser levado para branco, tá, e abaixo do qual ele vai ficar para preto. Então, o resultado,
tá? É uma distribuição desse tipo em que o valor médio disso aqui deve ser igual a meio. Tá? Então, em média, meio é o limiar, mas esse valor, tá, ele se altera, tá, à medida que você percorre os diversos pixels. Então, um padrão bastante simples, tá, da gente colocar, tá, é esse que é codificado por números 1, 2, 3 e 4. Então, como eu tinha dito antes, significa, tá, que, na verdade, esse 1, 2, 3 e 4 correspondem aos pontos obtidos pegando o intervalo 0, 1, tá, e dividindo em 5 intervalos. Quer dizer, esses 1, 2, 3 e 4 são os pontos de separação, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8. Tá? E aqui tem o resultado do que acontece quando você pega uma imagem que tem um tom de cinza igual a 0,5, tá exatamente no meio da escala. O que acontece quando você reproduz essa imagem? Então, se fosse uma quantização, ou esse cinza ficaria completamente branco, ou ficaria completamente preto. Não tem outra alternativa, porque na quantização, valores idênticos de intensidade são mapeados para o mesmo valor na imagem de saída. Quando você usa jittering, tá, a comparação é feita com cada um desses pixels. Tá? Então, quando você pega esse cinza, que é o valor correspondente à metade, e compara com os níveis 1 e 2, que são os pontos de subdivisão abaixo de meio, ele está acima. Tá? Quando você compara com 3 e com 4, ele vai estar abaixo. Tá? Então, aqui nesse exemplo, a escala está invertida. Tá? Então, ou seja, o 1 está correspondendo ao preto, 0 ao branco. Isso depende do contexto. Tá? Você pode mapear isso aqui de uma maneira ou de outra. Os resultados vão ser análogos. Na verdade, para a impressão, é mais natural você pensar no branco como ausência de informação e o preto como tendo informação. É o mais natural aqui da gente fazer. E é o que está acontecendo aqui. Então, nos pixels correspondentes a essas duas posições, eles estão sendo pintados de preto. Tá? Os pixels correspondentes às outras duas posições, em que o valor está abaixo do limiar, tá? Estão sendo mantidos brancos na imagem. O resultado é esse padrão aqui de um tabuleiro de xadrez, que quando você olha de longe, tá, você percebe, tá, como quer dizer, o que é de longe? De tal maneira que o tamanho de cada pixel esteja inferior à nossa acuidade visual. Chega um momento, tá, em que nós não conseguimos identificar como distintos esses pixels, e aí o que o nosso sistema visual faz é uma média. Tá? E é assim, na verdade, que isso aqui é impresso no livro. Isso aqui é impresso no livro como esse padrão. Tá? Exatamente isso, o que está no livro, que a gente vê como cinza. Ok? Então, aquela é a classificação de que a gente falou, tá? Então tem os métodos de jittering são periódicos ou não periódicos. Então, o método que nós vimos lá do limiar estocástico, ele certamente é aperiódico, não tem nenhum padrão de repetição. Tá? E os métodos periódicos, que em geral são os que são utilizados como ponto de partida, de qualquer maneira, tem dois critérios para como organizar, tá, a sequência dos limiares dentro de uma célula. Tá? Uma é tentar manter os pixels que vão ser acesos, tá, juntos. E a outra é o contrário, tentar distribuí-los da melhor maneira possível dentro da célula. Isso leva
aos métodos com aglomeração ou dispersão. Então, essas imagens, esses desenhos que estão aqui, estão ilustrando como é que, ao examinar uma imagem produzida por Dithering, tá, a geometria, tá, dos pontos, né, que são utilizados, pontos grandes aí que são utilizados para comunicar os níveis de cinza, pode mudar através da mudança lá da matriz dentro de cada célula. E aí a gente tem... Então, esse método que está aqui tá mostrando uma possível construção, tá, para uma geração, tá, uma célula de Dithering que trabalha por aglomeração. Como é que eu sei que é por aglomeração? Porque quando eu olho os diversos níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu percebo que eles estão sendo construídos de tal maneira a ficarem juntos. Tá? Então, significa que quando eu tenho um determinado nível de cinza aqui, tá, essa célula vai ser colorida através de um ponto que tem a geometria de uma bola, um blob aqui, tá, que vai ser tanto maior quanto maior for a intensidade. Então, por exemplo, aqui está ilustrado o que acontece se eu tiver um cinza intermediário. Então, aqui eu tenho 35 níveis, né? Então, se eu tiver um cinza de valor meio, então os níveis abaixo de 18 são coloridos, os níveis acima de 18 não. Então, quando eu tiver uma região que seja exatamente cinza, ela vai ser preenchida com pixels, com pontos, que vão ter essa geometria. Okay? E aí, a gente tem aqui o resultado desse Dithering, tá, usando esse padrão. Então, se vocês observarem, ele é formado por pontinhos, tá? Por pontos, cujo tamanho vai ser definido, tá, pelo tamanho da célula. Tá? Não sei se aqui a gente tem... aqui a gente tem exatamente o que acontece com... Então, a figura anterior, se não me engano, foi essa. Tá? Mas de acordo com o tamanho da célula, tá, você tem pontos, tá, maiores ou menores, tá, para representar essa nossa figura. Tá? Quais são os melhores resultados aí que vocês acham? A, B ou C? O C parece melhor. Então, por que usar A? Porque aí depende da tecnologia. Tá? Para você poder usar C, é preciso que você possa garantir que esses pontos sejam colocados no lugar certo. Então, antigamente, esse tipo de representação era muito utilizado em jornais para representação, por exemplo, de fotografias. E aí a precisão, tá, da colocação dos pontos na tecnologia da época não era muito grande. Então, você acabava tendo resultados melhores, mais confiáveis, tá, com pontos relativamente maiores. Então, se vocês procurarem imagens antigas aí de jornais, etc., elas têm muito essa característica que está aqui. Tá? Então, o tamanho da célula vai definir qual é o tamanho aí dessas áreas branco e preto, tá, aqui na imagem. Já essa imagem que está aqui, tá, ela é produzida com
o outro critério em que você procura, em vez de manter os sucessivos níveis juntos, espalhá-los, tá, da melhor maneira possível, tá, dentro da célula. Então tem um algoritmo, que é chamado algoritmo de Bayer, que é uma maneira de fazer isso recursivamente. Você começa com uma célula de tamanho 2 e a partir dela, recursivamente, você gera tamanho 4, 8, uma potência de 2 qualquer, garantindo que você vai ter esses valores espalhados. Está descrito aí no livro, não vou entrar em detalhe, tá? Mas o resultado que a gente obtém, tá, é esse que, em princípio, se a gente tem uma precisão boa para posicionamento dos pixels, por exemplo, uma tela de computador, esse resultado é melhor do que aquele formado por aglomeração. Ele usa melhor a nossa capacidade de fazer médias. Tá? Então, na verdade, se a gente comparar essa imagem com a imagem original, essa, nada disso, a ordem que ele faz é o contrário. Estamos comparando essa imagem, né, com essa imagem. Então, claro que tem uma perda, tá? Mas consegue preservar um bocado da expressividade, tá, da imagem original. Tá? Em particular aqui nos limiares, etc. Você consegue... Quando é que você começa a perder informação? Quando o padrão espacial, quer dizer, o tamanho das feições espaciais que você quer reproduzir, fica inferior ao tamanho da célula. Então, quando você tem um certo tamanho de célula, aquilo que na imagem aparece mais fino do que isso, fica muito prejudicado. Tá? Finalmente, algo que eu não vou entrar em detalhes também, mas o padrão espacial que a gente obtém usando os algoritmos de dithering periódico, ele não é o melhor resultado que a gente pode ter. Tá? Uma maneira de melhorar esse resultado que, na verdade, tem dois efeitos. Tá? Ele destrói o efeito espacial, que comunica uma certa noção de artificialidade, etc. Tá? E, ao mesmo tempo, ele torna a representação mais precisa. É esse algoritmo de Floyd-Steinberg, que pode ser utilizado a partir de qualquer método de dithering. Tá? Então, qual é a ideia, tá, desse algoritmo? Se você compara a imagem diterizada, por exemplo, essa que está aqui, com a imagem original, que é essa que está aqui, você pode, para cada pixel, medir, tá, qual é o erro que você está cometendo, tá, e tentar compensar esse erro, tá, nos pixels vizinhos. De tal maneira que, globalmente, na imagem, você tenha uma intensidade total, quando você soma todos os pixels, sendo muito próxima da imagem original. Tá? Então, qual é a ideia desse algoritmo? Então, você compara esse pixel inicial aqui da imagem diterizada, que é um branco, tá? Com
o da imagem original, que possivelmente não é completamente branco, tem um cinzinha claro lá. Tá? Aí você faz uma contabilidade, olha, eu usei maior intensidade nesse pixel do que no original. Carrega, tá, essa intensidade para o pixel seguinte. Tá? No momento que você carrega, tá, essa intensidade para o pixel seguinte, tá, você vê, tá, se quando você leva essa intensidade para o pixel seguinte, se somada a intensidade original dele, tá, se isso ultrapassaria, tá, o limiar de dithering que você tem lá. Se ultrapassar, você corrige, tá, esse pixel, se for o caso. Tá? Então, o que como eu disse, eu não vou entrar aí nos detalhes, tá? Mas a ideia desse método é uma ideia de propagar o erro que você vai estar cometendo em cada pixel para os pixels vizinhos. Tá? E na hora de tomar a decisão sobre se esse pixel vai ser branco ou preto, não considerar só o valor inicial. Tá? Considerar o valor inicial desse pixel somado ao erro cometido, tá, no pixel vizinho. Na verdade, você pega esse erro, distribui para os vizinhos. Então, se você cometeu, então, por exemplo, o algoritmo de dithering, tá, nos colocou um valor, tá, igual a 0 aqui, mas na verdade a intensidade era 0,2. Tá? Então você tem esse 0,2 de intensidade, distribui para esses três. Tá? Então, normalmente o que você faz mandar uma fração para cá, não necessariamente frações iguais, isso aí é característica do algoritmo. Tá? Também você pode fazer para os vizinhos só na horizontal e vertical, também funciona, não precisa fazer na diagonal. E coloca, por exemplo, desse 0,2, tá? Você coloca 0,6 para cá, 0,8 para cá, 0,8 para cá, 0,4 para cá. Soma esse valor a 0,6, 0,06, 0,04, compensando esse 0,2 que você errou. Soma esse valor, tá, à intensidade dos pixels e aí faz a diterização com esse novo valor. Tá? Novamente, você vai cometer um erro. Pode ser para mais ou para menos. Leva para os vizinhos e assim por diante. Tá? O resultado disso é que a imagem que a gente obtém deixa de ter aquela regularidade espacial, tá? E fica mais próxima da imagem original. Então, quando a gente compara, é difícil que a escala não é a mesma, né? Mas comparando essa imagem, tá, com a imagem original, a gente começa a ver isso aqui como uma representação até artisticamente aceitável lá. Né? Então, algo que um artista, dependendo da técnica aí que ele fosse utilizar, poderia fazer para transmitir, tá, essa ideia. Ok? Então é isso. Tá? Alguma pergunta sobre esse assunto? Comentários? Chegamos ao final aqui das figuras mesmo, essa era a última que a gente tem. Eu, na próxima lista de exercícios, eu vou sugerir que vocês experimentem um pouco com os algoritmos de dithering, usando aí a biblioteca, tá? ou não. Talvez eu peça para vocês experimentarem também com esse algoritmo do Floyd Steinberg para fazer essa dispersão. Ou pelo menos dar exemplos com a biblioteca. Vou pensar ainda.
Ok, então isso termina esse capítulo. Bom, tenho certeza que nem é necessário, mas lembrar que a gente tem uma prova amanhã. Que vocês podem levar uma cola oficializada, tá? Uma folha de anotações pessoais, tá? Para a prova. Sim? Pode ser frente e verso. Mas não pode ser folha de cartolina, não pode ser folha assim, frente e verso. Sem problema. A prova começa às 10, e aí, em princípio, ela é feita para 2 horas, mas quer dizer, eu vou estar em outro curso no início da prova, vou aparecer depois, mas o Leandro é que vai ficar a maior parte do tempo. Aí, se for preciso, a gente estende um pouquinho. A gente pode começar mais cedo também, se vocês preferirem. 10 horas mesmo, estende um pouquinho, se for o caso. Ok. Então, vamos começar o capítulo 7, cujo título é Objetos Gráficos Planários. Então, remetendo lá ao nosso diagrama lá da primeira aula, então, computação gráfica tem a ver com essa passagem, né, entre esses dois domínios, né? Principalmente transformar dados em imagens, tá? Mas hoje em dia também tem uma componente importante, que é a componente inversa, na qual você resgata a informação a partir de imagens. Então, até agora, a gente usou quase metade aí do curso, né, entendendo a natureza desse lado. Tá? Então, vimos o que é uma imagem, e aí para entender direito o que é uma imagem, entender cor, tá? Como transformar imagens e, enfim, exploramos bastante a parte direita desse diagrama. No resto do curso, tá, a gente vai explorar a parte esquerda, tá, e os processos de conversão desses objetos para imagens. Então, na verdade, objetos gráficos planares têm a ver exatamente com a natureza desses dados. Tá? Que dados são esses, tá, que vão ser transformados em imagens? São objetos. Esses objetos, eles podem ter a pretensão de representar realisticamente, tá, coisas do nosso mundo, tá, mas podem ser também entidades muito mais abstratas. Tá? Então, uma preocupação grande aqui do início aí do projeto de computação gráfica, tá, aqui do IMPA, foi tentar categorizar, classificar bem do ponto de vista matemático,
Tá? O que são essas coisas, tá? Esses dados que vão ser transformados em imagens. Por falar nisso, deixa eu aproveitar aí a oportunidade. Hoje a gente tem seminário, hoje à tarde, que é o Leonardo Koller-Sartre, que é do aluno de doutorado, vai falar sobre a pesquisa dele sobre vídeos panorâmicos. Ele fez a tese de mestrado sobre imagens panorâmicas, quer dizer, projeções que dão suporte para isso. Ele vai falar agora sobre vídeos, hoje à tarde. E a gente tem, a partir dessa semana, certamente vocês já viram os cartazes aí fora, a gente está comemorando 21 anos aí da criação do projeto de computação gráfica do INPA. É uma série de atividades, tá, ligadas a isso. Então, isso começa essa semana com um coquetel de lançamento aí do evento, na sexta-feira à noite. Tá? Estão convidados, boca livre, etc. E tem prosseguimento aí nas próximas 2 sextas-feiras com aspectos ligados à pesquisa, mas que desembocam em coisas que acabam tendo uma certa expressão artística também. Então a gente vai ter um evento de música computacional, que foram coisas produzidas em 2 teses de doutorado aí na área. Mas música, tá, é computação gráfica? Bom, a gente olha a coisa num sentido amplo e os problemas de tratamento de sinais, etc., acabam sendo os mesmos, tá? E muito do processamento que tem nessas 2 teses envolve especificamente coisa de visão computacional. Tá? Então, essa imagem que está aqui pode ser mais amplo do que isso, pode ser sinal, tá? De forma geral. Então, a gente vai ter numa sexta-feira um evento ligado à música e no outro ligado a vídeo. Tá? Vocês estão, evidentemente, convidados aí a comparecer. Fechado o parênteses, como eu estava dizendo, tá? A caracterização, tá, de quem são esses dados, tá, levou, tá, a uma proposta de definição matemática adequada do que é esse dado que vai ser transformado em imagem. Então, os dados que são transformados em imagens são objetos gráficos. Tá? Então, esses objetos gráficos têm que ser definidos de uma forma que seja flexível o suficiente para tanto englobar coisas que são representações realistas do mundo, quanto coisas que são representações estereotipadas do mundo. Que você possa representar, colocar aí no mesmo saco, tanto o monstro que vai ser criado lá para um filme ou um jogo, tá, extremamente realista dentro de um universo aí qualquer, tá, quanto uma planta de uma casa em que você quer representar as paredes por linhas ou por região entre 2 linhas, em que a representação é uma abstração da realidade. Então, a definição que é proposta, que é usada aqui no livro, que tem essa flexibilidade, é a seguinte. Então, um objeto gráfico é um par SF onde S é um subconjunto de um Rn. É claro que, no nosso caso, os casos que interessam são os casos em que n é igual a 2 ou 3. Tá? E aí, no capítulo 7, a gente vai estar trabalhando com n igual a 2. Tá? Objetos contidos no R2. E F
é uma função definida em S, tá, com valores, tá, num espaço de dimensão finita. E essa é a chamada função de atributos. Então, essas definições gerais, tá, são boas e ruins. Né? São boas porque elas conseguem englobar um número grande de casos. Tá? Por outro lado, deixa no ar, tá, uma série de coisas. Tá? O suporte, tá, é mais simples, porque o suporte é a representação geométrica, tá, do objeto a ser representado. Certamente, tá, a gente sabe que se você vai querer fazer com que um objeto, por exemplo, o monstrinho lá do que eu falei, tá, vá aparecer na sua cena, ser gerado, você tem que pensar de que maneira ele ocupa o espaço. Então, a maneira como ele ocupa o espaço é representado pelo suporte. Tá? Já a função f, ela vai depender muito do contexto. Tá? Quando eu falo que é uma função de atributos, significa que para cada ponto, tá, do meu objeto, tá, eu vou querer colocar a informação adicional, tá, não geométrica, quer dizer, não contida lá na informação do suporte, que possa ser relevante, tá, para a representação desse objeto. Tá? Isso depende do contexto. Tá? Então, que coisas poderiam ser representadas aqui nessa função? Material. Se for se eu tenho um monstro ali, eu vou querer dizer como é que é a pele desse monstro que é. Tipo assim, um réptil, ou será que é algo metálico? Então, material, tá? A cor. Na verdade, as propriedades refletivas, refrativas do material, para ver como é que vai interagir com a luz, poderia ser importante. Agora, se o que eu estou representando, tá, é a planta de uma casa, tá, então não tem material. Mas pode ser importante, na hora de fazer um desenho esquemático, eu ter uma informação que é, por exemplo, espessura. Você vai dizer, puxa, mas isso não está na geometria? Não necessariamente. Tá? Então, quando você vai lá no Google, por exemplo, tá, e tem lá a representação de uma estrada, por exemplo, dentro de um determinado nível de zoom, lá no Maps do Google, a largura dessa linha não é necessariamente proporcional, tá, à largura da estrada, porque senão ela nem ia aparecer no mapa em geral. Tá? Essa representação aqui da estrada é convencional, não é geometria. Tá? Então, quando a gente faz isso não está embutido, tá, na geometria. Tá? Esse é um atributo que a gente coloca para a representação desse objeto. Tá? Então, a ideia de um objeto gráfico é isso, tá? Que para você poder representar algo, para converter algo em imagem, você tem que saber a geometria dele, isso é fundamental, e tem que saber informações adicionais. Tá? Essas informações adicionais, que dependem do contexto, dependem da aplicação, tá? São, então, dadas aí por essa função de atributo. Tá? A principal, para a gente, tá?
para a gente, tá, a gente vai estar principalmente interessado, pelo menos nesse momento, em discutir a representação geométrica dos objetos, tá? O suporte geométrico dos objetos. Então, na verdade, a principal classificação diz respeito à dimensão, tá, geométrica desses objetos. Eu não vou definir precisamente o que é isso por enquanto, tá, mas tem duas classificações importantes, tá, que é o que o livro faz. Tá. Então, quando a gente está definindo, está trabalhando aqui no capítulo 7 com objetos gráficos planários, tá, eu estou dizendo que eu estou estudando nesse capítulo, tá, os objetos que estão no espaço ambiente caracterizado por n igual a 2. Tá? Então, essa classificação é uma classificação que não diz respeito ao objeto em si, tá, mas ao universo que a gente vai considerar. Então, quando você está falando de objetos gráficos planares, você está dizendo, meu mundo é um mundo bidimensional. Tá? Então, o que vai ser tratado aqui no capítulo 7 é o mundo bidimensional. Tá? Que é um mundo que não é tão útil para representação realista, tá? Para produção de imagens sintéticas realistas aí do mundo, mas é extremamente importante, tá, para imagens esquemáticas, tá, mapas, plantas, projetos de engenharia, tá, em que a gente raciocina muito, está habituado a raciocinar, tá, em termos bidimensionais. Você quer situar, planejar uma viagem, tá? Você não, vou pegar meu globo terrestre aqui para planejar a minha viagem. Ninguém faz isso. Tá? Você trabalha realmente com uma visão bidimensional do mundo. Tá? A gente está habituado a fazer isso, então é bastante importante, tá? A gente ter técnicas para trabalhar com o mundo planar. Tá? O mundo planar é muito mais fácil. Tá? Primeiro porque não se coloca tanto a questão aí de realismo, tá? Em modo geral, não é isso que você pretende. Tá? As razões pelas quais é mais fácil lidar com o mundo planar são as mesmas razões pelas quais as pessoas, de modo geral, têm muito mais dificuldade com geometria espacial do que com geometria plana. Tá? Geometria plana você vê de fora, você tem completo domínio aí de uma imagem. Né? Na geometria espacial, como você está imerso no espaço, as coisas são bem mais complicadas. Tá? Então, essa é uma classificação importante. Tá? Então, isso aqui está tratado no capítulo 7, tá? E isso aqui está tratado no capítulo 8 mesmo, né? Na dúvida se tinha um capítulo intermediário aí, mas acho que não, né? Está no capítulo 7, tá? Esse aqui está no capítulo 8 do livro. Tá? A outra classificação tá, é mais complicada. Tá? Que diz respeito, tá, à dimensão de S. Ou seja, ao objeto em si.
Tá? Isso é complicado porque é algo que a gente tem uma noção intuitiva, tá? Bastante clara. Tá? Então, se eu olho aqui para a superfície aqui dessa folha de papel, assim, dobrada ou não, ninguém tem muita dúvida de que isso aqui é um objeto de dimensão 2. Tá? Mas o que isso quer dizer, tá, exatamente? Tá? O que significa esse objeto ser de dimensão 2, tá? Enquanto se eu pegar um fio, tá? Se tivesse um fio aqui pendurado, eu provavelmente escolheria representá-lo por meio de um objeto de dimensão 1, uma curva, tá, aí no espaço. Note que, no fundo, nos dois casos, a gente está falando do mundo matemático, tá, não do mundo físico desses objetos. Tanto a folha de papel quanto esse fio pendurado são objetos do espaço tridimensional. Na verdade, isso aqui tem um volume, tá, tem uma espessura. Tá. O fio, idem, tá, tem uma seção reta aí, ele, na verdade, é um objeto tridimensional. Mas, provavelmente, seria melhor modelá-lo como objeto de dimensão 1. Tá? Então, se a gente olha aquele outro diagrama, tá, que é o diagrama dos 4 universos, como sempre, aqui nesse curso, nosso foco está aqui. No modelo matemático, tá? E, posteriormente, nas questões ligadas à representação. Tá? Então, essa dimensão, tá? Do ponto de vista intuitivo, tá? A gente não tem muita dúvida, tá, do que sejam essas coisas. Tá? Então, quando é que um objeto, eu digo que ele tem dimensão 0? O objeto vai ter dimensão 0 quando é um ponto ou um conjunto discreto de pontos. Tá? Finito, com certeza. Tá? Infinito também, desde que não tenha complicações dos pontos se agruparem muito perto de algum lugar, que eu vou começar a ficar confuso. Tá? Então, se for um ponto, tá, ou um conjunto discreto de pontos, tá, isso está de acordo com o que a gente pensa num objeto de dimensão 0. Então, qual é o nome que a gente dá a um objeto de dimensão 1? Qual o termo genérico que a gente utiliza para se referir a objetos geométricos de dimensão 1? Qual é a palavra que vem à cabeça de vocês? Curva. Tá? Mas o que é uma curva? Aí a coisa complica já. Tá? Para definir, tá, precisamente, tá, o que é uma curva, tá, a gente precisa, tá, da topologia, tá, que é a área da matemática que estuda formas. Tá? Então, obviamente não é
intenção aqui desse curso, tá? A gente falar sobre topologia, tá? Mas é de que vocês percebam que áreas da matemática são relevantes para cada um desses tópicos. Tá? Então, vou fazer uma tentativa aqui de definição, tá? Que é a seguinte. Uma curva plana simples é um subconjunto. Então, nessa nossa classificação, eu, por enquanto, vou estar interessado, tá, em objetos planares. Tá? Então, estou falando aqui de curva plana, mas, na verdade, essa definição vale também para curvas do espaço. A única diferença é que muda aqui de R2, tá, para R3. Então, eu vou usar, é uma definição que tem o defeito que ela está usando palavras aqui que não foram definidas aqui nesse contexto. Tá? Algumas nem são tão precisas matematicamente. Então, tentar decodificar, tá, essa nossa definição. Tá? Eu digo que uma curva plana simples, tá, é um subconjunto, tá, do plano que localmente tem a topologia T. Esse tem a topologia D, termo técnico para isso, tá, é homeomorfa. Tá? Ela é homeomorfa. Tá? Eu preferi escrever ter a topologia D para transmitir melhor essa noção intuitiva, mas o termo que se usa em matemática é homeomorfa. Tá? E o que isso significa? Então, tem duas coisas chaves aí nessa definição. A primeira coisa, tá, é que ela tem aquele localmente que está ali. Tá? Então, eu vou colocar aqui exemplos. Tá? Esse que está aqui. Tá? O que vocês chamariam de curva? Tá? Desses 4 que estão aqui, vocês diriam que isso aqui é uma curva ou não? Vocês diriam que isso aqui é uma curva ou não? Em muitos contextos a gente diz que isso aqui é uma curva, tá? Mas a gente vai ver que ele não passa nessa definição. Tá? Isso aqui não é uma curva simples. Tá? O simples aqui é que não é verdade. Mas pode ser decomposto, essa figura pode ser decomposta em pedaços que são curvas simples. Isso aqui é uma curva simples? A gente vai ver que isso é uma curva simples, segundo essa definição. Tá? A curva pode ser fechada. É para isso que apareceu esse semi-fechado lá. Vocês vão ver que o semi-fechado apareceu exatamente para que isso aqui seja uma curva simples. Tá? Isso aqui é uma curva?
Não, tá? Esse aqui é um objeto, tá? Que é um objeto de dimensão 2. Tá? É uma região do plano. Objetos de dimensão 2 no plano são regiões do plano. Tá? Objetos de dimensão 2 no espaço são superfícies ou pedaços de superfície. Tá? Então vamos ver como é que é o que essa definição está dizendo. Tá? Então, o intervalo aberto 0, 1, intervalo fechado em 0, aberto em 1, são esses dois modelos, não? Segmentos de reta sem incluir os extremos, tá? E os segmentos de reta incluindo um extremo, tá? E o outro não. Tá? Então, na verdade, eu falei que o semi-fechado estava aqui para esse caso. Não, ele está aqui para esse caso. Tá? Vamos ver por que é isso. Então, primeiro a ideia de localidade. Tá? Então, a ideia de localidade significa que você, ao examinar o que acontece com essa nossa figura, tá? Examina apenas o que ocorre, tá? Próximo, tá? Arbitrariamente próximo, tá? De um ponto dessa figura. Tá? Você podia ter aqui uma curva que passava bem pertinho dali, mas não tem problema, porque você consegue pegar uma vizinhança aqui desse ponto que exclua, tá, os demais ramos. Então, a ideia olha para o que acontece numa vizinhança desse ponto. Uma vizinhança aberta aqui desse ponto. Tá? Quando você intersecta essa curva com uma vizinhança suficientemente pequena, tá? Já estou até chamando de curva, né? Intersecta esse objeto com uma vizinhança suficientemente pequena, centrada nesse ponto, tá? Você obtém dois resultados possíveis. Um é um segmento de curva como esse. Tá? O outro, se o ponto for o ponto extremo, é um segmento de curva como esse. Tá? Num certo sentido, tá? Esse pedacinho e esse pedacinho que estão aqui, tá? São como esses intervalos. Eles não têm a geometria desses intervalos, mas têm a topologia desses intervalos. O que significa ter a topologia? E aí entra as noções de topologia. Tá? O que isso significa é que existe uma função biunívoca, tá? Uma função objetiva, tá? Entre esse segmento, tá? E esse pedacinho aqui da curva, tá? Com a propriedade dela ser contínua em ambas as direções. Então, é isso que significa ter a topologia. Tá? A gente diz que dois objetos têm a mesma topologia, ou seja, são homeomorfos, quando existe alguma função inversível que leva um objeto no outro e o outro no 1 pela função inversa, tá? De tal maneira que tanto a função direta quanto a inversa sejam contínuos. Tá? Então, essa é a ideia de que você consegue produzir esse objeto através de uma deformação contínua, tá? Sem ter quebras, tá? Sem ter dobras do objeto que serviu como modelo. Tá? Então, para uma curva que tem extremos, tá? Ou que tem pelo menos um extremo, a topologia de cada local dessa curva pode ser de dois tipos. Se esse ponto é um ponto interno à curva, a topologia é de um segmento aberto. Tá? Se esse ponto é um ponto extremo da curva, ele é de um intervalo que é semi-fechado. Tá? Então, isso aqui é uma curva simples. Tá? Isto aqui não é uma curva simples, tá? Por causa deste ponto aqui, só por causa desse ponto.
Porque qualquer que seja, tá, a topologia, tá, que a vizinhança, tá, que eu escolha desse ponto, tá, não tem como, tá, eu definir uma função que leve esse segmento, tá, aqui na minha figura, que seja contínua nas duas direções. Num sentido só, é fácil, é tranquilo. Tá? A dificuldade está em fazer isso nas duas direções. Tá? Não vou entrar em detalhes, tá? Mas isso faz com que isso aqui não seja, tá, uma curva simples de acordo com essa definição. Mas ela pode ser representada como uma união de curvas simples. Tá? Então, se você desconecta esses pedaços que estão aqui, por exemplo, tá, você pode representar isso aqui como 3 segmentos de curva simples. Curvas fechadas são simples, não tem o menor problema. Até no sentido, são mais simples do que as abertas, porque qualquer ponto aqui que você pegue tem a topologia do segmento. Isso que está aqui vai ter essa topologia, que é a topologia de um segmento semiaberto. E aqui, se você pega aqui um ponto qualquer e pega essa região, tá? Não tem como você fazer uma função bionívoca do segmento unitário nessa função. Uma coisa interessante é que é perfeitamente possível você mapear esse segmento nessa região através de uma função contínua. Tá? Essas funções contínuas têm, inclusive, um papel importante em matemática e tem um algoritmo de jittering que foi proposto pelo Jonas e Luiz, que são os autores aí do livro, baseado exatamente nessa ideia de uma curva capaz de preencher o plano. Então, com o segmento, você consegue, sim, obter uma função contínua do segmento nessa região. Mas não consegue fazer isso de tal maneira que a inversa seja contínua também. Tá? Então, a matemática acompanha a noção intuitiva de que ninguém, em sã consciência, pensaria que isso aqui é uma curva. Tá? Então, esses objetos aí de dimensão 1 são os objetos mais interessantes, tá? No estudo dos objetos gráficos planares. Vai dizer, puxa, mas os objetos de dimensão 2 não são interessantes também? Então, se eu estou no âmbito de objetos planares, então os objetos de dimensão 2 tá, são objetos desse tipo, quer dizer, um objeto tem dimensão 2 quando localmente, tá, ele tem a topologia, tá, de um disco, tá, um disco, um semidisco, mas eles são regiões do plano. E a razão pela qual, no caso de objetos gráficos planares, tá, isso não é tão interessante de ser estudado, é porque normalmente, tá, uma região do plano. Então, se eu peço para você, desenhe aí uma região do plano, o que você vai fazer? Você vai desenhar uma região do plano assim? Vou marcar esse ponto aqui. É assim que a gente faz? É assim que a gente define uma região do plano? Não. A pessoa normal, quando eu peço para desenhar uma região do plano aí, em geral o que a pessoa faz é desenhar uma curva.
tá? Uma curva fechada, tá? Que aí tem um outro resultado importante aí da topologia, que é toda vez que você desenha uma curva simples, fechada em um plano, tá? Você implicitamente define duas regiões, tá? Uma região limitada, a outra não. Tá? Esse é chamado teorema de Jordan a respeito das curvas do plano. Tá? Então, normalmente, essas regiões são caracterizadas pela curva de bordo, tá? Ou seja, pela curva que delimita a região de interesse. Tá? Então, na hora de representar uma região, em geral o que a gente faz é dizer qual é a curva, tá? E aí a parte interna da curva caracteriza essa região. Ou seja, o objeto central de estudo quando estamos interessados em objetos gráficos planares são curvas. Tá? Então, eles são os objetos de interesse. Então, é exatamente para curvas que a gente vai querer fazer a passagem do universo matemático, tá, para o universo de representação. Então, eu vou querer ter uma representação para uma curva que me permita começar a pensar nos algoritmos, tá, que a gente vai querer fazer, tá, com uma curva. Tá? Então, quando eu vou pensar aqui nessa representação, eu tenho que sair desse mundo abstrato, né? Quando eu digo que uma curva tem a topologia de um segmento de reta, eu falei, tá bom, já entendi o que é. Mas eu vou, em última análise, precisar fazer coisas, tá, com as curvas no ambiente, tá, de computação gráfica. Tá? Que operações vocês conseguem imaginar aí que a gente vai querer fazer com curvas? Que coisas a gente vai querer fazer com curvas? Então, essas devem permitir coisas como visualização. Então, a gente certamente, no processo de produção de imagens, tá, a gente vai querer visualizar uma curva. A minha representação deve permitir que eu tenha meios de fazer isso. Mas não é só. Tá? Normalmente, e isso nasceu aí junto aí com a computação gráfica, e no caso de objetos planários, tá, isso é ainda mais importante, só se justifica, na verdade, você ter um mundo planar quando você seja capaz de interagir com esses objetos. Tá? Então, eu estou falando aqui de, por exemplo, produzir uma planta ou então ambiente de mapas. Tá? Tem um mapa lá, tem uma linha desenhada que é uma estrada. Tá? E aí eu vou querer, por exemplo, poder apontar esse objeto, tá? E detectar
que eu cliquei sobre ele, por exemplo, para vir informações, qual o nome da estrada, tá? E coisas desse tipo. Então, para eu fazer isso, tá? É uma operação fundamental que eu tenho que suportar é aquela de, dado um ponto, tá? Dizer se esse ponto é um ponto pertencente à curva, tá? Ou não. Tá? Então, operação de pertinência, tá? Verificar se um ponto pertence, tá, a uma curva, tá, ou não, tá, é fundamental. Tem outras, tá? No contexto aí de jogos, por exemplo, é fundamental a gente fazer coisas como detecção de colisão. Tá? Detecção de colisão, no fundo, é detecção de interseção da trajetória de um objeto, tá, com uma curva. Mas, no fundo, isso é uma maneira mais sofisticada aí de se fazer pertinência. Então, pelo menos essas duas coisas, tá, eu tenho que ter em mente, tá, na hora de pensar na representação de curvas. Tá? Isso é importante para a gente analisar as vantagens e desvantagens dos dois principais modos para representar uma curva. Que são a chamada representação paramétrica e a chamada representação implícita. Representação paramétrica é essa aqui. Tá? A representação paramétrica de uma curva parte de um intervalo. Não precisa ser o intervalo 0,1, pode não ser o mais conveniente, tá? Pode ser um intervalo fechado qualquer. Tá? Não precisa ser fechado também, mas... e você define um mapeamento, tá? Que a cada ponto T pertencente a esse intervalo define um ponto gama de T, tá? Sobre o segmento. Então, a representação paramétrica, na verdade, é uma função definida sobre um certo intervalo, tá, com valores em R2, onde, no mínimo, tá, a gente exige que ela seja contínua. Mas note que eu não estou exigindo que ela seja inversível, nem que essa inversa seja contínua. Então, quando a gente cria representações paramétricas, tá, cada uma das... Quer dizer, você sempre pode decompor a curva gerada, tá, em curva simples, mas a curva como um todo, gerada a partir daí, pode não ser simples. Então, o resultado pode muito bem ser isso que está aqui.
Tá? A gente vai ver exemplos depois em que isso acontece. Tá? Uma interpretação importante aí de curvas paramétricas é pensar em T como sendo tempo, tá? E pensar em gama de T como a posição de uma partícula que se desloca no plano à medida que o tempo passa. Tá? Então, gama de T é a posição da partícula no instante T. Tá? Então, representações paramétricas são representações bastante populares aí para curvas. Mas talvez a representação mais conhecida aí, escolarmente, tá, para a curva seja a chamada representação implícita. Tá? A representação implícita ela traduz uma condição, tá, entre as coordenadas x e y de um ponto que deve ser satisfeita, tá, para um ponto pertencer a uma curva. Então, por exemplo, quando você escreve a equação de um círculo como x2 mais y2 igual a 1, está dando uma representação implícita. Formalmente, tá, o que então, no primeiro caso, a curva é representada como a imagem de uma função. Então, a curva, na verdade, é a imagem dessa função. No segundo caso, o que você está fazendo é isso aqui. Você dá uma certa função, tá, de R2 em R, tá, e escolhe e olha para essa curva como uma curva de nível dessa função. Isto é, um conjunto de valores do plano onde essa função atinge determinado valor. A gente sempre pode escolher as coisas de tal maneira que esse valor seja o valor correspondente a zero. Né? O que estou fazendo é x2 mais y2 igual a 1, aí passa 1 para o lado direito e fica x2 mais y2 menos 1 igual a zero. Tá? Então, para a gente olhar um exemplo de representação paramétrica e de representação implícita, tá? Eu vou escolher exatamente, tá, um círculo de centro na origem e raio 1. Circunferência é um bom exemplo porque é um exemplo relativamente raro de uma curva para a qual a gente tenha facilidade de encontrar representações paramétricas, tá, e implícitas. Então, para a representação paramétrica, tá, o que eu vou fazer é imaginar que eu tenho um ponto percorrendo esse círculo e vou descrever, tá, qual é a função que mapeia a posição desse ponto de acordo com o instante t. Tá? Então, uma maneira, tá, de fazer essa descrição, tá, é através do ângulo. Né? Então, eu posso imaginar que, na verdade, o t corresponde ao ângulo central nessa trajetória percorrida pela partícula. Então, estou dizendo aqui, no instante t, esse ângulo aqui vai ser igual a t. Mas aí, se esse ângulo é igual a t, a posição aqui da minha partícula é dada por ordenada seno t,
e a abscissa é cosseno t. E eu consigo dar uma volta inteira aqui no círculo quando t varia de 0 até 2π. Então, uma representação aqui é da função gama, né, de 0 a 2π em R2, que a cada t associa o ponto cosseno t, seno t. Tá? X igual a cosseno t, y igual a seno t. Essa é a representação paramétrica usual para a circunferência. Não é a única. Na lista de exercícios aí, a gente vai ver que tem outras maneiras razoáveis, tá, para parametrizar a circunferência. Tá? Mas essa é a mais popular. A outra forma de eu pensar aqui na circunferência é pensar na propriedade característica. Né? Então, se eu tenho um ponto xy qualquer aqui dessa circunferência, então a distância até a origem é sempre igual a 1. Portanto, para todo ponto aqui da circunferência, a gente tem x2 mais y2 igual a 1. Só que, e é útil, tá? e na verdade há vários algoritmos ligados à representação implícita que exploram esse fato, tá? É útil a gente entender, tá, que ao tomar, tá, essa representação, tá, na verdade, o que a gente está fazendo é considerando uma particular curva de nível da função f de R2 em R, tal que f de xy igual a x2 mais y2 menos 1. Então, se você considera essa função, tá, vamos representar essa função de dois modos diferentes. Tá? Então, eu posso representar essa função pelas suas curvas de nível. Então, quando o menor valor que essa função pode ter é menos 1. Então, quando o valor é menos 1, o único jeito de eu ter valor menos 1 é ter x e y iguais a 0. Então, a curva de nível igual a menos 1 é a origem. Tá? Isso aqui é o f igual a menos 1. Curva de nível 1, desculpe, a curva de nível 0, tá, é o círculo de raio 1. A curva de nível 2 corresponde a x2 mais y2 menos 1 igual a 1. Curva de nível 1, tá, significa x2 mais y2 menos 1 igual a 1. Portanto, x2 mais y2 igual a 2. Então, a curva de nível 2 corresponde a um círculo de raiz de 2. Tá? E assim por diante. Se eu for tentar fazer
um gráfico tridimensional para isso. Então, o que acontece é que esse gráfico tridimensional vai dar uma superfície, tá? E as seções produzidas nessa superfície, quando eu faço, por exemplo, y igual a 0, eu vou ter f igual a x2 menos 1, que mostra que ao longo do eixo x eu tenho uma parábola. Ao longo do eixo y também tem uma parábola. Isso vai ser desenhado. E essa figura que está aqui me mostra que para z constante, a seção é uma circunferência. Então, o tipo de figura que eu tenho é isso aqui, tá? É um paraboloide, tá, de revolução que corta o plano z igual a 0 segundo a circunferência que eu quero representar. Então, essa circunferência que eu estou querendo representar é essa interpretação, tá? Então, curvas, quando representadas de maneira implícita, na verdade, elas correspondem a representá-las como uma função de R2 em R, das quais você toma uma curva de nível. Tá? Conjunto dos pontos, tá? Em que essa função assume um determinado valor. Tá? Então, como eu disse, dá sempre para pegar qualquer uma dessas equações, colocar o zero do lado direito e fazer esse nível ser igual a 0. Tá? Então, no caso aqui da circunferência, como eu disse, não é muito comum a gente ter essa facilidade para, dada uma curva, achar boas representações, tanto paramétrica quanto implícita. Tá? Normalmente, as curvas são mais naturalmente representadas de um modo ou de outro, dependendo do seu processo construtivo. Tá? Agora, quando você tem uma escolha, tá, o que é melhor? Representação paramétrica ou implícita? Representação paramétrica ou implícita? Se tiver, então, digamos que você está diante de uma situação em que você deve optar por um tipo de representação ou outra na hora de criar a sua curva. Você acha que é melhor trabalhar por representação, com uma representação paramétrica ou implícita? Alguém vai arriscar? Bom, como em muitos casos, a resposta é depende. Tá? Depende do que você precisar fazer. Tá? Porque, na verdade, representações paramétricas e implícitas têm vantagens complementares. Então, representações paramétricas tem a vantagem, tá, que é muito fácil amostrar pontos. Com representação paramétrica.
Então, se eu tenho uma representação como essa, e eu quero fazer uma visualização rápida, por exemplo, dessa circunferência, moleza. Tá? Saio aqui dando valores para t, tenho tantos pontos quanto eu queira, pronto, ploto aqueles pontos, acabou. Tenho lá, super rapidamente, uma maneira de produzir essa visualização. Tá? Em compensação, é difícil verificar a pertinência. Então, se tudo que você sabe, tá, é que uma curva tem coordenadas dadas por duas funções, tá, e você quer verificar se esse ponto pertence à curva, você tem que resolver equações. Tá? Claro que cosseno e seno são funções simples, mas no caso geral, verificar a pertinência implica em resolver equações. Calcular valor de função é fácil, mas resolver a equação, em geral, é complicado. Para representações implícitas, as virtudes são exatamente complementares. Então, com representação implícita, é fácil verificar a pertinência. Porque para verificar se um ponto pertence a uma curva dada implicitamente, basta verificar se f de xy é zero. Então, você tem que calcular o valor de uma função, fazer uma conta. Em compensação, de um modo geral, é difícil mostrar pontos. Tá. Por exemplo, digamos que o f de xy seja algo como x7 mais 6, x5, y4, mais seno x elevado a x2 mais y, algo desse tipo. Então, se tem verificar se um ponto anula isso aqui, dado o ponto, substitui e vê se dá zero. Beleza. Mas gerar pontos aqui significa fazer coisa do tipo, dá valor para x, calcula os valores de y correspondentes. Para fazer isso tem que resolver uma equação, que pode ser uma coisa complicada de se fazer. Tá? Então, genericamente, essas representações, tá, têm virtudes complementares. Tá? Você nunca tem o melhor dos dois mundos, a menos que você esteja nessa situação super feliz de você ter as duas representações. Até do ponto de vista teórico, essa é uma pergunta que recebeu muita atenção aí no início da computação gráfica. Em que condições é possível obter uma representação paramétrica a partir de uma implícita e vice-versa. Tem uma outra, a representação implícita tem mais uma vantagenzinha, tá, que pode ser importante em certos contextos, tá, que na representação implícita a gente tem um certo controle, tá, do tipo de curva que a gente vai obter. Tá? Então, eu falei que na representação paramétrica não tem muito jeito, através da representação paramétrica, de saber se sua curva faz isso ou se ela faz isso. Tá? Às vezes muda um pouquinho lá
a sua função e ela começa a se entrecruzar. Tá? E não tem jeito, quer dizer, você, através do exame da função, não tem um teorema que te diga como distinguir essas situações. Para curvas implícitas, tem. Então, para curvas implícitas, tem um teorema famosíssimo aí na matemática, que é o teorema da função implícita, tá? Que nos dá certas garantias, tá? Do que a gente obtém quando intersecta, tá? O gráfico de uma função, tá? Para obter uma curva de nível, tá? Porque você tem condições sobre as quais você pode dizer, pode garantir o tipo de figura que você vai obter. Tá? Isso eu vou fazer na nossa próxima aula aí na segunda-feira. Então, na segunda-feira, vou fazer mais esse comentário aí sobre curvas implícitas, e aí vamos tentar olhar o nosso problema principal, que é como visualizar curvas representadas ou parametricamente ou implicitamente. Tá? Bem, então amanhã, prova, 10 horas, consulta uma folha de anotações.